Boa noite, pessoal. Vamos continuar com a revisão dos conteúdos. Então, vamos revisar agora, nesse momento, sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? É a sílaba que é pronunciada com mais intensidade, com mais força. Então, toda palavra tem uma sílaba que se pronuncia com mais intensidade. A essa sílaba dá-se o nome de sílaba tônica. As demais sílabas da palavra é classificada de sílaba átona, ou seja, sílaba átona são as sílabas que são pronunciadas com menos intensidade, ok? Então, por exemplo, tem aí a palavra lata, bola. Então, se eu pronuncio essa palavra observando bem, como se eu estivesse chamando, né, gritando por essa palavra, dá para perceber que tem uma sílaba que a gente dá mais ênfase, eleva o som da voz, a entonação. Então, essa sílaba é chamada de sílaba tônica. Vamos observar a sílaba tônica, a posição da sílaba tônica nessas palavras. Então, olha, a palavra sabia, a sílaba tônica é a última. Sabia, a sílaba tônica é bi, a penúltima, ou seja, a segunda sílaba voltando. Sábia, a sílaba tônica é sa, ou seja, a antepenúltima sílaba, a terceira sílaba voltando. Então, quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem se classificar como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando é que uma palavra é oxítona? Quando a sílaba tônica é a última. Por exemplo, vatapá, café, bebê, bariri. Então, todas essas palavras aí são classificadas como oxítonas porque tem como sílaba tônica a última. As palavras paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima sílaba, ou seja, a segunda sílaba voltando. Por exemplo, a palavra retrato, eu dou mais ênfase, pronuncio com mais intensidade a sílaba tra. Branco, bran. Preto, a sílaba tônica é pre. E assim, todas essas palavras que vocês estão visualizando aí. Então, se a sílaba tônica é a penúltima, a palavra é paroxítona. Quando a palavra recebe acento, a sílaba tônica é aquela que o acento recai sobre ela. Quando ela não é acentuada, basta pronunciar com cuidado para identificar qual a sílaba tônica dessa palavra. A palavra é classificada como proparoxítona quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, a terceira sílaba voltando. Como exemplos aí, médico, número, sílaba. Então, a sílaba tônica é a antepenúltima. E todas as palavras proparoxítonas recebem acento gráfico. Vamos ver agora a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Então, são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, como também as palavras oxítonas terminadas em e ens. Então, aí como exemplos, nós temos palavras terminadas em A, seguida de S. Chamá-lo, ananás. Acarajé, recebê-lo. São palavras acentuadas porque são palavras oxítonas terminadas em E. Como também após, repoulo, palavras oxítonas acentuadas porque são terminadas em O, I, OS.
vitens, vitem. São acentuadas porque são palavras oxítonas terminadas em ens ou em. Então, acentua-se todas as palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, e aquelas terminadas em e ens. As palavras oxítonas terminadas em U, elas, se vierem precedidas por uma consoante, não são acentuadas. Acaraju, Caju, Zebu, Iguaçu, Peru, Pacaembu, Iguatu e assim por diante. Então, é terminada pela vogal U. Essa vogal vem precedida de uma consoante, não recebe acento. Porém, se vier precedida de uma outra vogal formando um hiato, essa palavra deve receber acento gráfico. Por exemplo, Baú, Esaú, Jaú, Itaú, Grajaú e assim por diante. Essa regrinha também vale para as oxítonas terminadas em I. Se a vogal I vier precedida de uma consoante, não recebe acento gráfico. Se vier precedida de uma outra vogal formando um hiato, recebe acento gráfico. Por exemplo, Icaraí, Açaí, recebe acento porque vem precedido de uma outra vogal formando um hiato. Já Saci, Tupi, Caqui, Abacaxi são palavras oxítonas terminadas em I, porém não são acentuadas porque essa vogal vem precedida de uma consoante, ok? Então, vamos encerrar aqui o nosso videozinho de hoje com essa frase do grande filósofo Aristóteles, que diz: as raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces. Então, vejam o vídeo mais de uma vez se for necessário. Daqui a pouco irei postar a atividade e bons estudos.